Olá, muito bom dia para você. A remessa de vacinas contra a Covid-19 que chegou nesta segunda-feira em Patos de Minas só será suficiente para a aplicação de primeira dose em idosos de 63 anos e mais uma parcela de profissionais da saúde. O Instituto Butantan garantiu que voltará a entregar imunizantes em 3 de maio para o Ministério da Saúde, depois de atraso na chegada de insumos. Veja mais no 30 Minutos desta terça-feira. Prefeitura de Rio Paranaíba autoriza a realização de eventos sociais como festas e aniversários e casamentos. Escolas infantis da rede particular retomam aulas em Belo Horizonte. Futebol, os planos da URT para competições nacionais. Trânsito muda em ruas de Patos de Minas por conta de obra e previsão para liberação só em 5 de maio. Os detalhes a gente conta a partir de agora. Uma parte dos funcionários da Caixa Econômica Federal cruzou os braços nesta terça-feira. A paralisação de 24 horas é para reivindicar que seja cancelada a abertura de capital da Caixa Seguridade na próxima quinta-feira. Para o sindicato da categoria, há irregularidades na operação que pretende vender 15% das ações. Os bancários também reivindicam que sejam incluídos nos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização para receber a vacina contra a Covid-19. Em Patos de Minas, não houve adesão de funcionários ao movimento de paralisação e as agências estão funcionando normalmente. Os trabalhadores informais nascidos em outubro começam a receber nesta terça-feira a nova rodada de auxílio emergencial, que varia de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. Quem tem Bolsa Família com o número de inscrição social final com o dígito 7 também pode sacar o benefício. O pagamento ainda será feito a inscritos no CadÚnico, nascidos no mês de outubro. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado aí pelo aplicativo Caixa Tem. A Polícia Civil indiciou nesta segunda-feira o pai que agrediu a própria filha em dezembro de 2018. A bebê de 8 meses na época ficou com danos neurológicos. O fato aconteceu no dia 6 de dezembro de 2018. Segundo as informações, o pai da garotinha tinha ficado responsável por dar banho na filha naquele dia. A história que é contada no inquérito policial é que esse pai chegou em sua residência, a mãe da criança estava lavando roupa e fazendo a comida, pediu para o pai dar banho na criança. O pai levou a criança até o chuveiro, deu banho nessa criança, levou a criança até o quarto. A criança chorava muito e durante esse choro o pai ficou nervoso, segundo a versão que nós temos como a mais fidedigna, ficou nervoso com o choro da criança e deu um soco, um coque, ele diz um coque, um soco na cabeça, na parte de cima da cabeça da criança, vindo a criança então a desfalecer. Para a Polícia Civil, o pai da menina apresentou 3 versões diferentes. De que ele teria penteado o cabelo da criança, no momento de pentear o cabelo, segundo ele a criança tinha um cabelo mais crespo, ele penteia o cabelo e a criança faz um movimento e aí a mão dele volta com força para a cabeça da criança. Essa versão também foi descompassada, da realidade, ficou solteira nos autos, tendo visto que outras pessoas revelaram, até o médico revelou que ele passa a versão final, que seria o fato de que ele teria dado um soco, um coque na cabeça da criança no momento de nervosismo com a criança. Nessa segunda-feira, a Polícia Civil indiciou o pai da bebê, que, por sinal, a recém-nascida chegou devido à agressão ter danos neurológicos e físicos. A mãe da criança não compareceu à delegacia para que a filha pudesse realizar laudo complementar de lesão corporal. Isso não tira a responsabilidade dele, né? Ele vai responder pelo artigo 129, parágrafo 2º, inciso 3, a princípio. Esse é o indiciamento da Delegacia de Polícia. Logicamente que o Ministério Público não está vinculado a esse posicionamento da Polícia Civil. Isso vai ser repassado então ao Ministério Público, para que o Ministério Público então pode adotar as medidas legais. Esse indiciamento é pelo fato dele ter lesionado a criança e essa lesão ter provocado uma inutilização de um membro, na verdade, de uma função, né? Fizemos uma primeira intimação dela para que ela comparecesse, para que a criança pudesse fazer o exame complementar, sabemos como é que está a situação real da criança nesse momento. Ela não compareceu e agora nós pedimos que ela compareça, que a delegacia pode ser até sem marcar, até sem ser intimada, venha voluntariamente com a criança, para que a gente possa levar essa criança até o médico legista e fazer o exame complementar dessa criança para saber quais são as sequelas que realmente permaneceram com a criança.
Já já aqui no 30 Minutos, como é que fica o calendário de vacinação em Patos de Minas com as 3.000 novas doses contra a Covid recebidas? A Prefeitura de Rio Paranaíba autoriza a realização de eventos sociais como festas de aniversários e casamentos. E escolas infantis da rede particular retomam as aulas em Belo Horizonte. As escolas particulares de educação infantil retomaram as aulas nesta segunda-feira em Belo Horizonte. O retorno é facultativo e será apenas para crianças até 5 anos de idade. A decisão de retorno tem dividido a opinião dos pais. Esta escola particular no bairro Santa Efigênia, na região sul da capital, é especializada na educação infantil. Hoje pela manhã, aos poucos, as crianças de até 5 anos e 8 meses retornaram às aulas presenciais. A médica Maíra Torres foi uma das primeiras a trazer os filhos pequenos. A escola está com os protocolos bem estabelecidos, as crianças ficam a maior parte do tempo de máscara, eles entendem que tem que passar álcool na mão, que não podem ficar abraçando os coleguinhas. As crianças estão ficando em grupos pequenos, então eu me sinto bem tranquila, bem confortável, mesmo com o número de casos ainda estando bem alto. Para receber os alunos, a escola, além dos cuidados com a higiene pessoal e do uso de máscaras para crianças acima dos 3 anos, também teve que adaptar e isolar os espaços. Bebedouros foram lacrados. Salas tiveram o espaço reduzido e com o distanciamento das mesas. Onde ficavam 4 crianças, por exemplo, agora ficam 2 e com as cadeiras exclusivas separadas pelo nome. Todo esse protocolo, de acordo com a direção da escola, teve a aprovação dos pais. A expectativa é que dos 103 alunos matriculados, a metade retorne já esta semana. A gente teve uma evasão de crianças no início da pandemia, principalmente para esse segmento da educação infantil, de 0 a 5 anos. De 0 a 3 não há obrigatoriedade, então foi o segmento, né, que mais teve evasão na escola. Então a gente espera que agora, com esse retorno, traga uma segurança maior para as famílias, a gente consiga readaptar o número de crianças que nós conseguimos atender na escola e, a partir disso, a gente conseguir readequar mesmo o atendimento escolar. Laís é mãe do Guilherme, de 3 anos, e do Lucas, de 5. Ao contrário de muitas mães, ela preferiu não mandar os filhos para a escola neste primeiro momento. Eu ainda não estou 100% decidida de mandá-los agora para a escola, então eu vou optar por esperar um pouco, já até comuniquei à escola, eu vou optar por isso, vou aguardar um pouco, não sei, talvez um mês, vou esperar mais um pouquinho para decidir realmente o retorno das crianças para a escola. A secretária de Educação da capital garantiu que o retorno segue todas as orientações com base num protocolo elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde e que as crianças estão seguras. Nós temos hoje pesquisas importantes dizendo que a criança não é o vetor de transmissão da doença como acreditava-se que seria no início da pandemia. A rede das escolas particulares foi a primeira autorizada a reabrir. Já na rede municipal, o retorno está previsto para o dia 3 de maio, a próxima segunda-feira, mas pode estar comprometido por causa das obras de adequação dos espaços e de reforma em algumas escolas, e também pela greve dos professores. Na última sexta-feira, os professores protestaram na porta da prefeitura. Eles defendem o retorno das aulas somente após a vacinação da categoria. Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte afirmou que não concorda com o retorno das aulas presenciais e que fará greve sanitária. O Sindicato dos Professores de Minas Gerais também discorda da volta do ensino presencial neste momento e reclama que não teve acesso aos protocolos necessários para o retorno seguro.
O Instituto Butantan informou que vai retomar a entrega de vacinas contra a Covid-19 em 3 de maio. A previsão era de entregar 46 milhões de doses até o fim de abril, mas ainda faltam 3 milhões e 200 mil. Ontem, o ministro da Saúde disse haver dificuldade com a segunda dose, mas o diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que a pasta foi informada sobre possibilidade de atrasos em entrega de insumos da China. O governo federal mudou a orientação lá no final de março para que não fosse reservada a dose de reforço para ampliar a aplicação da primeira dose e agora alguns municípios, seguem os impasses e podem ter que distribuir a segunda dose após o prazo que é indicado pela fabricante de até 28 dias. Patos de Minas recebeu 3.500 vacinas da nova remessa entregue nesta segunda-feira e só será suficiente para imunizar com a primeira dose idosos com 63 anos e trabalhadores da saúde cadastrados até o dia 2 de abril. A aplicação começou pela manhã, de 8 às 11, para idosos com as iniciais de A a M e segue à tarde, de meio-dia às 3 da tarde, com os iniciais de N a Z. Recebem a dose contra a Covid-19 nos mesmos horários, só que na quarta-feira, tá? Trabalhadores de saúde recebem a primeira dose nesta terça-feira, de 18 às 20 horas. Na quinta-feira, será a vez de oferecer a dose de reforço para trabalhadores de saúde de 8 às 13 e de 18 às 21 horas com a AstraZeneca. O boletim epidemiológico desta terça-feira de Minas Gerais registrou mais 89 mortes e quase 5 mil novos casos de Covid no estado. Com isso, somam 32.497 vidas perdidas para a Covid-19. O total de infectados ultrapassou 1.330.000, com quase 1.223.000 tratados. E 74.900 mineiros continuam em tratamento. A Prefeitura de Rio Paranaíba publicou um novo decreto. Agora está permitida a realização de eventos corporativos, acadêmicos e de caráter social, como festas de aniversário, casamentos e também batizados. Para isso, é preciso preencher um requerimento com 7 dias de antecedência e entregar na Prefeitura. Também obedecer a duração de no máximo 6 horas para os eventos e de até 50% da capacidade, respeitando o limite de 60 pessoas, além de oferecer álcool em gel aos participantes destes eventos. A gente faz uma parada aqui no 30, a seguir nós vamos falar de futebol, os planos da URT com a disputa do Campeonato Nacional. Foram definidas as datas, locais e horário das disputas das semifinais do Campeonato Mineiro. Atlético e Tombense e América e Cruzeiro se enfrentam nos próximos 2 fins de semana. No próximo sábado, às 4h30 da tarde, tem Tombense e Atlético na Arena Independência com mando de campo da equipe de Tombos. No domingo, às 4 da tarde, Cruzeiro e América protagonizam o clássico no Mineirão com a Raposa como mandante. Atlético e Tombense fazem o segundo jogo da semifinal do Mineiro no dia 8 de maio, às 4h30 da tarde, no Mineirão, e definem o primeiro classificado para a final. No domingo, 9 de maio, América e Cruzeiro se enfrentam no Independência às 4 da tarde. E do duelo também sai o outro clube para a decisão. Pois é, para as semifinais, os jogos terão árbitro de vídeo. Atlético e América, como melhor campanha no Mineiro, vão ter aí vantagem, Jogam por 2 empates, uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols para avançarem para a final do estadual. E depois da goleada para o América, nada de desânimo na URT, viu? Teve disso não. Terminou na 5ª posição no Campeonato Mineiro e garantiu vaga na Série D do Brasileiro. E agora o foco é no compromisso do final de semana e também com as contas. Com muita autoridade, o América atropelou a URT neste domingo no estádio Zama Maciel. A partida válida pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro era a esperança da URT subir para o G4. O jogo ontem é um jogo atípico, onde a gente criou uma ilusão muito grande de poder passar para o G4. O único resultado que nos interessava era a vitória. Então a gente jogou com um time muito ofensivo e correu o risco, que é normal correr para um time que ambiciona algo maior dentro do campeonato. Então, assim, o placar a gente logicamente não ficou satisfeito, mas foi um time muito corajoso que tentou enfrentar para buscar uma posição no alto. Embora a derrota por 5-0 para o América tenha tirado a URT das semifinais do Mineiro, o time patense ainda tem motivos para comemorar.
Diferente do último ano, o time se reergueu, subiu na tabela e conquistou vaga em competições nacionais. A campanha, como a gente falou, era muito difícil no início, né? Mas depois, quando a gente ia confrontar com times, né, do interior também, achávamos que a gente poderia subir de produção. Foi isso que aconteceu. O time chegou em 5º lugar, na frente praticamente de todos os times, né, do interior, apenas a Tombense, que é uma estrutura assim, gigantesca. Então, assim, está todo mundo de parabéns. Principalmente por essa questão de ser um time montado em apenas 90, 100 dias, jogando juntos, os jogadores não conheciam o clube, eu também não conhecia o clube. Agora está na hora de um pontapé agora inicial da URT se tornar um clube a nível nacional, né? Esse ano, né, não é aquilo que a gente almejava, lógico, a gente queria ficar entre os 4, mas a gente está aí, fomos o 5º melhor de Minas Gerais. E eu acho que a URT veio com uma campanha bacana, tivemos uma tabela difícil, o início dela, mas a gente não pode jogar culpa na tabela. A gente tem que jogar e assumir, né, o que é dentro de campo. Mas a URT foi bem, né, dentro de casa a gente fez nosso dever, perdemos, né, 2 jogos, vamos dizer assim, mas ganhamos também 2 jogos fora de casa, que isso não vinha acontecendo desde 2018. A missão de Maria Isabel não foi fácil. O mundo do futebol é duro com mulheres, mas a presidente tirou de letra e levantou o time. Sim, é claro, a gente sempre tem aquele pé atrás, né? As pessoas, os torcedores, têm o pé atrás com a figura feminina. Mas eu tenho uma diretoria presente, um conselho deliberativo presente, que sempre está me ajudando. E isso fez com que a gente trabalhasse de forma, né, mais coerente para chegar aí no 5º lugar. Segundo Fajardo, a oportunidade de ter um time tão bem posicionado deveria ser aproveitada para criar um elenco forte que poderá disputar campeonatos o ano todo. Agora está na hora de um pontapé agora inicial da URT se tornar um clube a nível nacional, né? Programar bem, vai ter um ano inteiro para programar um 2022, né? Com Série D, quem sabe uma Copa do Brasil, Campeonato Mineiro. Eu acho que está todo mundo de parabéns e a gente almeja mais. Até tal decisão ser tomada, pés no chão, foco no confronto de sábado e também na folha de pagamento dos jogadores para o próximo mês. Não vai ser fácil, a gente vai depender, como falei, né, do torcedor de ajudar, do patrocinador de ajudar, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir aí sanar aí com os atletas e comissão técnica, né, essa parte aí que, como se diz, é muito importante para ele e para o clube, né, trabalhou, tem que receber. Na sequência aqui do 30, trânsito muda em ruas de Patos de Minas por conta de obra e previsão para liberação só em 5 de maio. Agora atenção para o recado da Clínica e Laboratório Mais Exames. Como abril é o mês mundial da saúde, a Mais Exames não deixaria esse mês passar sem você cuidar e muito bem da sua saúde, né? Check-up 15 exames laboratoriais, mais consulta médica para avaliação dos resultados por R$ 150. Ultrassons a partir de R$ 100. Tomografia a partir de R$ 195. Raio-X a partir de R$ 60. A Clínica Mais Exames possui mais de 10 especialidades médicas. Oftalmologista, R$ 150. Cardiologista, R$ 140. Gastroenterologista, R$ 160. Ligue e agende então a sua consulta ou exame. 3814-1616, 99862-1616. A Clínica Mais Exames está localizada ali na Praça Santana 153, em frente ao Mercado Municipal. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais Exames, mais pela vida. As obras para ampliações das redes coletoras de esgoto foram iniciadas em 2 vias de tráfego intenso em Patos de Minas. O trânsito teve que ser alterado e deve permanecer assim até 5 de maio.
A Copasa realiza obra para a instalação de 215 metros de rede coletora de esgoto na Rua Dona Luísa e em parte da Avenida JK. Segundo a empresa, as melhorias precisaram ser feitas devido ao local não ter o sistema. A obra ela é na Rua Dona Luísa, é uma rua que a gente está implantando uma rede de esgotamento sanitário. A rede que está lá é uma rede antiga, onde a gente tem um número elevado de manutenções e para diminuir o número de manutenções e otimizar a operação da unidade, da rede coletora em si, a gente está fazendo a substituição, troca de material, ampliação de diâmetro, para atender também a demanda que aumentou. No final de semana, parte da obra já foi realizada na JK, aproveitando o fluxo menor de veículos que trafegam pelo local. Essa intervenção da avenida aqui da Rua Dona Luísa, ela finaliza aqui. O que era previsto para a Avenida JK já foi finalizado, foi concluído, que é nessa travessia que foi executada. Inclusive foi feita final de semana para tentar minimizar um pouco essa intervenção, né, no caso no fluxo de tráfego. Agora a continuação da obra é pela Dona Luísa. Segundo Marcela Rocha, engenheira responsável pela obra, não há previsão de que intercorrências, como falta de água, surjam no local. Com relação à previsão, não. A gente está mexendo com a rede coletora de esgoto, mas vale frisar que ali passa grandes adutoras de água. Caso aconteça de algum acidente, o que pode acontecer, né, e ocorrer a ruptura de alguma rede, a gente corre esse risco sim. Assim, considerando que não vamos ter esses acidentes, nós não vamos ter problemas de falta d'água. O trânsito na Rua Dona Luísa precisou ser alterado, por isso quem trafega pelo local precisa se atentar. Aqui da Dona Luísa, o entroncamento com a Avenida JK, o trânsito a velocidade tem que ser reduzida e os usuários precisam tomar um pouco de cuidado, né, para transitar aqui nessa região. Ainda de acordo com o diretor de obras terceirizadas, o trabalho e qualidade do asfalto aplicado pela companhia de saneamento será fiscalizado para que a população não seja prejudicada. Sendo que foi feito um acordo, né, foi feita reuniões entre a Copasa, a empreiteira e a prefeitura sobre esses possíveis problemas e nós da prefeitura nós vamos ficar em cima para que todo mundo saia ganhando, né? A população principalmente, nós da prefeitura para não ter problema futuros e também a Copasa juntamente com a empreiteira. Com essa a gente encerra então a edição de hoje do 30 Minutos desta terça-feira, mas volta amanhã, né? O nosso 30 Minutos volta amanhã às 11h30 da manhã. Eu te encontro logo mais à noite no NTV News. Agora Gui Boaventura está chegando aí com muita informação. Gui Boaventura, boa tarde para você. Olá, Daí, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo no GGSS. GGSS. Manda um abraço pro Zé Mauro, né? O Zé Mauro, meu dentista, ele tá sempre lá acompanhando a gente. Ele e a Kika nos acompanhando aí. Ele gosta do GGSS. Do GGSS. Joinha, certinho. GGSS. Mas e aí, falamos de quê, Daí? Falamos desse nosso sentimento de estarmos aí em meio a uma pandemia, ainda estamos em meio a uma pandemia, né? Agora há pouco a gente até falou aqui em off, questão de como é que vai ser a Copa do Mundo lá no ano que vem. E aí a gente se lembra, a gente já imagina que possa até ser com público, mas acaba a gente se lembrando dessa logística brasileira de vacinação que tem andado muito vagarosamente, com a falta de insumos, né, com diminuição aí no número de vacinas, com vacinas chegando bem poucas, né? E aí a gente fala disso, dessa questão toda de dificuldades dessa imunização. Pois é, rapaz. A gente fica apreensivo em meio a tudo que está acontecendo e não precisava estar acontecendo nada disso no Brasil. Eu até estava falando aqui, fiz uma pergunta para o governador em relação à CPI, e ele falando, não é hora de fazer, eu sou contra porque não é hora de fazer isso aí. As coisas no Brasil são assim, se você analisar, eu estava analisando a fala do governador, e aquele dia passou por falta de tempo, né? Na sexta-feira, foi uma conversa muito apertada com o governador, não deu tempo para a gente debater determinados assuntos. Porque é o seguinte, o Brasil é assim, você não consegue atravessar a rua mascando chiclete?
Sabe? É um negócio absurdo isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Claro. Né? Por isso é que tem, né, vários ministérios para cuidar de determinadas coisas, cada um na sua, né, e o presidente em todas. Mas é preciso que as coisas funcionem, tudo funcione. Né? Não estamos brigando aí para não deixar de funcionar o comércio na época da pandemia, porque tudo tem que funcionar. Claro. É preciso arrumar um jeito para tudo funcionar, porque senão, se a gente parar, nós vamos morrer por inanição, né? Então, eu fico imaginando a incompetência que nós estamos tendo nessa... Isso vai ser histórico, sabe? Isso vai ser contado em livros de história, você pode ter certeza disso. Nós vamos ser... A nossa geração, esse povo que está vivendo hoje... Os políticos de hoje, os líderes de hoje, vão ser estudados e vão ser analisados dessa forma, né, por incompetência, por qualquer que tiver aí pela frente, lá na história do Brasil, quando já não tiver mais aqui. Entendo. Porque é um absurdo daí. Um absurdo o que a gente vê nesse país. Aí eu vi ontem a entrevista do ministro, você viu a entrevista do ministro ontem? Sim. Aliás, não foi uma entrevista, foi ele falando no Senado. No Senado. Vai faltar vacina. Ô, cara pálida, estamos com dificuldade. Para correr atrás para não deixar faltar. Aí chega o mandatário e fala, não. Aí é a mesma coisa. Eu vou te dar um outro exemplo aqui. Você quer ver? Chega o governador e fala assim, não, se a gente passar o hospital regional para uma OS, nós estamos fazendo 100 cirurgias, vamos fazer 135. Nós vamos melhorar muito a nossa administração. Pede para sair então, porque você foi colocado aí para o povo para administrar as nossas coisas. Não é isso? Eu fico... Acho que eu ando assim com um efeito retardado, sabe? Analisando as coisas depois que passa. Mas é a mesma coisa de colocar você para apresentar o 30 aqui, você chega aí e fala, não, olha, o negócio é o seguinte, para apresentar esse jornal aí tem que colocar um cara que tem 1,90 m, eu só tenho 1,60 m, isso aqui você tem que colocar um cara que seja magrinho, eu sou meio gordinho, sou barrigudinho igual o Gui. Então, sabe, poxa... Assinando a incompetência embaixo, né? Não dou conta de fazer esse negócio. E aí querem entregar. Chama o Rui. Rui, o quê? Que chama o rapaz lá do Montes Claros? Nossa, Rui Muniz. Rui Muniz. Chama o Rui Muniz e entrega o regional para ele, para ver o que ele vai fazer com esse regional aí, o que fez com o Hospital São Lucas. Rapaz, você falou de CPI aí, Gui, está sendo montada agora, inclusive, né? Você viu a decisão ontem? E o Calheiros, então, inclusive, foi impedido pela justiça. Não, senhor. Não é assim, não. Isso aí vai dar pano para manga, e é bom a gente até explicar isso aqui para o telespectador, pelo seguinte, um juiz da Federal, lá do Distrito Federal, da região do Distrito Federal, não sei se é a primeira, mas aí dá uma sentença dizendo que o Renan Calheiros, e eu não sou partidário do Renan, não, acho que ele é um cara que já devia estar fora da política há muito tempo. Mas dá uma sentença dizendo que o Renan Calheiros não pode ser eleito como... Está na sentença dele. Não pode ser eleito como o membro lá... Relator. O relator. Não pode ser eleito como relator da CPI. Primeiro, ele está metendo o bedelho numa coisa que o juiz, metendo o bedelho num regimento interno de um outro poder. Esse é o primeiro. E o segundo é que ele não sabe nem como... Ele deu uma sentença em cima de uma situação que ele não sabe, ele não perguntou como é que é o processo disso aí. Porque é prerrogativa do presidente da CPI, esse sim é eleito... Está sendo eleito agora, hoje. Exatamente. Esse, quando eleito, tem a prerrogativa de escolher o relator da CPI. Sim. O relator não é eleito. E aí o juiz dá uma sentença com uma falha clamorosa dessa, dizendo
o fulano, o Beltrano ou o Ciclano não pode ser eleito relator dessa. Isso é um absurdo. Decisão que deve cair, né, Gui? Provavelmente não, deve isso é um cair. absurdo, um negócio desse, sabe? Eu acho que isso é uma vergonha para a justiça. Tá? E acho até que o Conselho Nacional de Justiça deve tomar uma providência em relação a esse juiz. Porque foi de uma futilidade a sentença dele, foi de uma superficialidade e de uma irresponsabilidade grande demais. Muito grande. Porque se dá uma sentença usando todos os termos, mesmo que esteja entrando num outro, é função da justiça. Permeia qualquer situação. Mas pode ser uma ingerência, pode ser uma invasão, pode ser o que for, mas ela tem o poder de adentrar em determinados... Decisão que, inclusive, antecipa, né? Antecipa uma situação que não foi ainda nem montada. Conjecturava-se que ele pudesse ser o relator e ainda não tinha sido formada a CPI, a comissão, mas aí se antecipou. Não, mas isso é um negócio assim que... E aí você é julgado por essa justiça aí. E aí um juiz dá uma sentença em cima de você aí, com essa superficialidade, e coloca você em maus lençóis, talvez pro resto da vida. Vou deixar você então aí com o seu programa e a gente se encontra à noite na bancada do News, viu? Na bancada, estaremos lá. Até. Até mais.